bem? Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia de salvação a todos. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Que Deus possa suprir todas as suas necessidades nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Tiago, mais uma vez mais, no canal Palavras Impactantes, trazendo uma palavra ao seu coração nessa manhã, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42, glória a Deus, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo Deus. Glórias ao teu nome, Jesus Santo. Estamos diante da palavra do Senhor no livro de Jó, no seu capítulo de número 42. E quando nós vamos falar a respeito de Jó, nós vamos ver que Jó, ele era um homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus, se desviava-se também do mal. Então, a Bíblia vai relatar acerca de alguns fatos que aconteceu sobre a vida de Jó. Jó era um homem rico, né, que tinha 10 filhos, tinha ali muitos gados, tinha riquezas da antiguidade. E de repentemente, então, a Bíblia relata que toda a madrugada Jó, ele apresentava ali a vida dos seus filhos pelos pecados deles e apresentava diante do Senhor, para que viesse então ali clamar ao Senhor pela misericórdia, pela vida dos seus filhos, clamando ao perdão, se de algum modo viesse dentro do seu coração ali a pecar contra o Senhor Deus. E mediante ali as circunstâncias da vida de Jó, que Jó fazia essas orações na madrugada, que buscava a Deus, que era um homem temente ao Senhor, a Bíblia diz que houve ali uma reunião entre os filhos de Deus e no meio ali veio Satanás. E Deus pergunta a ele: de onde vens? Ele fala: venho rodear a terra. E o Senhor fala ali de Jó: viste meu servo Jó, um homem sincero, temente ao Senhor, que se desvia do mal. Então, ali Satanás vai dizer que a vida de Jó era dessa maneira porque ele tinha ali as riquezas, porque era uma pessoa abençoada pela parte de Deus. Então Deus vai permitir então ali que Satanás tocasse ali nas coisas de Jó. Jó vai tomar as notícias de que ali seus gados, seus camelos, suas ovelhas, seus carneiros, enfim, que foram tomados. E não somente isso, seus 10 filhos vieram a morrer na mesma hora de um vento que veio. Então ele perdeu seus filhos e Jó vai tomar ali uma atitude de adorar a Deus. Ele vai ali dizer ali, né, nu eu vim e nu eu voltarei. E ele vai adorar a Deus, segundo o que a Bíblia diz. E nisso Jó,
ele não pecou, tirou suas roupas, suas vestes ali, falou essas palavras. E novamente Satanás ali, Deus fazendo uma reunião, novamente Satanás vai ali no meio dessa reunião e Deus vai novamente falar: viste meu servo Jó, homem reto, temente a mim, né? Que se desvia do mal, e ainda você tendo atentado contra ele sem ele ter feito coisa alguma, e ele continua ali temente ali a mim. Então o Satanás ele vai chegar e vai falar outras palavras ali para que viesse a tocar na vida de Jó. E Deus ele vai permitir que tocasse na pele, que tocasse ali na carne, mas que não viesse tirar a vida dele. Então nós vamos ver ali o sofrimento de Jó, tudo aquilo que ele vai passar, as coisas que ele vai ouvir, as coisas que ele também vai mencionar, né? Em meio ao sofrimento, em meio ali à angústia, à ansiedade, em meio às palavras contrárias, em meio às circunstâncias que ele estava vivendo, ali os seus amigos tentando de alguma forma vir ali ajudá-lo, e cada vez piorava a situação pelas palavras que mencionavam para Jó, como que se Jó tivesse uma vida de pecado, como se Jó tivesse uma vida pecaminosa, de ruínas, porque ele era um homem bastante abençoado, só poderia receber todo aquele mal uma pessoa que era amaldiçoada por Deus, uma pessoa que não estava na direção do Senhor, uma pessoa que não estava ali fazendo a vontade de Deus realmente. Então eles tentavam vir ajudar a Jó e mencionavam palavras que não eram agradáveis. Tanto é que Jó ele vai mencionar algo para Deus e Deus vai responder ele, vai falar com ele de uma forma que Jó ele vai mencionar essas palavras. Ele vai chegar no capítulo 42, ele vai chegar e vai começar a mencionar que ele só ouvia a Deus, né? Mas que ele não tinha visto. Ele vai começar a entender ali que quando Deus responde ele vai falar: bem sei que tu tudo podes. Glória a Deus, aleluia. Então, ele está dizendo que ele falava coisas maravilhosas, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, mas que verdadeiramente ele só tinha ouvido, ele não tinha enxergado ainda Deus. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, em meio a tudo aquilo que ele tinha passado, em meio a todo aquele sofrimento, com aquela lepra, aquela chaga maligna que o diabo tinha colocado sobre a vida dele, Satanás tinha posto. Então ele começou a mencionar palavras que realmente Deus não se agradou depois daquelas palavras que ele mencionou. Deus também não se agradou das palavras que seus amigos vieram mencionar para Jó, porque não eram retas diante do Senhor. Tanto é que depois os seus amigos vieram ali fazer ali holocausto para Deus, vieram fazer uma oferenda, e Deus falou: eu não vou receber a oração de vocês, eu não vou receber, porque o que falaste de mim não era reto para o meu servo Jó. Ele continua dizendo: para o meu servo Jó. Então os seus amigos vão levar ali para que Jó, assim, uma ordenança de Deus, para que levasse a Jó, para que Jó viesse então fazer aquela oferenda, apresentar a vida deles. E Jó ele vai orar pela vida dos seus amigos. Deus ele vai compreender a situação daquilo que o diabo tinha feito contra a vida de Jó, vai compreender as palavras que os amigos de Jó mencionaram para ele. Deus vai compreender as palavras de Jó que foi falada para ele. E Deus vai chegar ali, vai receber a oração. E Deus vai restituir tudo aquilo que Jó ele tinha perdido. O que nós vamos aprender nessa manhã
com a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, que o Senhor ele está atento às nossas orações, Ele está atento a todas as coisas que você tem passado, a toda essa angústia, toda essa ansiedade, toda essa preocupação, tudo isso que você tem passado. Você tem servido a Deus e as coisas não têm andado de conformidade àquilo que você quer, não tem andado de conformidade àquilo que você almeja. Mas uma coisa é certa, você também não conseguiu enxergar a conversa que teve ali Satanás, entre Satanás e Deus. Você não conseguiu enxergar ali Deus dando testemunho de você, o quanto que você é servo, o quanto que você é serva, o quanto que você adora Ele, o quanto que você persiste em fazer as coisas que são corretas, e persiste em fazer as coisas que são ali certas diante do Senhor. E as dificuldades elas vêm, as adversidades elas vêm, mas ela vem por quê? Porque é uma permissão de Deus, porque o adversário da nossa alma está lutando dia após dia para que você não venha continuar, para que você não venha prosseguir, para que você não venha prosperar. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, seja neutralizada toda a fúria do adversário contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Você é um servo, você é uma serva do Senhor. Deus é contigo. Deus nunca te desamparou, Deus nunca te deixou, Deus nunca deixou de ouvir a tua oração, de ouvir o teu gemido, de ouvir a tua ansiedade, a tua preocupação. Deus está no céu, está contemplando a tua angústia, o teu desespero, o teu medo. Confia no Senhor, confia porque o Senhor ele vai mudar o quadro da tua vida, Ele vai mudar o quadro da tua história. Ele vai virar o teu cativeiro assim como ele virou o cativeiro de Jó. Talvez hoje você esteja passando por esse cativeiro, esteja passando por esse deserto, esteja passando por esse vale, esteja passando por essa dificuldade de pessoas caluniarem você, de pessoas apedrejarem você, falarem coisas que não existem, falarem coisas que nunca aconteceu sobre a tua pessoa, mas saiba você que Deus está no céu, está contemplando, está vendo. Em meio a essa aprovação que você está passando, as pessoas estão olhando, estão interpretando de uma outra forma, mas que você também venha entender, assim como Jó entendeu depois. Seus amigos vieram ali fazer adoração para Deus, pensando que estava agradando ao Senhor, pensando que estava fazendo as coisas corretas, que aquilo que eles falaram para Jó era correto. E Deus foi ali e falou, não era reto o que você estava falando de Jó. E ainda falando a respeito de mim, ou seja, usando o meu nome para falar do meu servo, coisas que não são retas. Deus não se agradou, mas de fato, pela situação que ele estava vivendo, pela aprovação que o Satanás tinha colocado sobre a vida de Jó, por muitas das vezes a fraqueza humana vai fazer com que a pessoa venha falar, vai fazer com que a pessoa venha apontar, vai fazer até mesmo com que você próprio que esteja passando por essa situação venha falar coisas de Deus também. Então Deus também não se agradou de coisas que Jó também falou. Mas de tudo aquilo que ele tinha passado, Deus compreendeu, Deus recebeu ali, falou, ó, você vai pegar ali as coisas, vai entregar para Jó, Jó vai orar, e ali Deus vai abençoar, e Deus abençoou, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus deu filhas lindas para Jó. Deus deu longevidade, deu vida. É isso que Deus ele tem para com a minha vida. Deus tem para com a tua vida. Deus tem para com o teu ministério. Apenas não desista. Continua adorando. Continua acreditando. Continua crendo. Porque Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Deus ele é galardoador pelos que o buscam. Continua buscando a presença de Deus, continua buscando ali a sua presença, continua buscando ali a sua face dia após dia, continua acreditando, continua crendo, continua depositando sobre a mão dele, porque ele é fiel para fazer, ele é fiel para operar, no momento oportuno ele vai entrar, ele vai fazer.
Jó, ele era um homem sincero, Jó, ele era um homem reto, Jó, ele era um homem que temia o Senhor, Jó, ele era um homem que se desviava ali do mal, e tudo aquilo sobreveio sobre a vida dele, tudo aquilo que era contrário veio sobre a vida dele, Satanás colocou uma chaga sobre a vida dele. Ele não teve como escapar de algo que veio espiritual sobre a vida dele. Há aprovações que virão sobre as nossas vidas que nós não temos como escapar disso. Apenas nós temos que orar, temos que acreditar, confiar. Temos que persistir e acreditar no Senhor. Que o Senhor, ele irá além. A Bíblia diz que, ele fala, bem sei que tu tudo pode, Senhor. O Senhor, depois ele vai entender, Deus tudo pode, o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos serão impedidos. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida não vai ser impedido. Porque alguém está dizendo, porque o adversário se levantou, porque o irmão ou a irmã acha, pelo achismo, todas as coisas que Deus ele te prometeu, aquilo que ardeu o teu coração, uma palavra que veio forte da parte de Deus, uma profecia que veio bem direto no teu coração, que penetrou dentro da tua mente, na tua alma, aquilo ali que te libertou, aquilo ali que te curou, aquilo ali que operou no meio da oração, no meio da tua casa, no meio do teu lado, da tua parentela, o milagre que foi acontecido, a porta que foi aberta, a providência que chegou na oração que você clamou, Deus falando, eu sou contigo, minha filha, eu sou contigo, meu filho. Eu opero meus milagres, eu continuo te enviando meus sinais. O Senhor falando, nenhuma das profecias que eu fiz, nenhuma das promessas que eu te prometi, elas irão se cair por terra. Todas elas vão ser realizadas, vão ser concluídas. Eu vou fazer sobre a tua vida. Eu vou fazer sobre a tua casa, eu vou fazer sobre a tua família, tudo aquilo que você tem colocado diante de mim, eu irei fazer, eu vou além daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido. O Senhor, ele vai além. Então o Jó depois ele vai compreender, ele vai entender, ele fala, eu falava coisas, eu via coisas maravilhosíssimas, da tua parte eu falava, mas de tudo aquilo que eu falava ainda, eu só ouvia, eu só te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. Por quê? Porque em meio à circunstância que Jó estava passando, ele fez perguntas para Deus. E quando Deus ele foi responder, por vezes nós fazemos pergunta para Deus, por que Deus disso? Por que Deus daquilo? Aí Deus ele fala, até que você venha entender o que eu quero com a tua vida, até que você se posicione da forma que eu possa fazer sobre a tua vida. Quando a gente pergunta o porquê para Deus, Deus ele fala até que. Então, quando Jó estava perguntando para ele por que, Deus estava respondendo para ele até que. E por muitas das vezes Deus falou, onde que você estava, Jó? Quando eu criei os céus e a terra, de onde que você estava, Jó? Quando eu formei os leviatãs no meio dos mares, onde você estava, Jó? Então, muitas perguntas que Deus fez para Jó, que Jó não conseguia responder. E tem palavras que diz que ele, até mesmo colocando a mão na sua boca, ali a sua alma, os seus pensamentos, tudo é pecaminoso, me lança sobre o pó da terra. Porque quem sou eu para fazer perguntas para Deus? Quem é você para fazer pergunta para Deus? Perguntas, e se Deus parar para te fazer perguntas, se Deus te parar para mostrar os milagres, as grandezas que Ele operou sobre a tua vida, o que você vai responder para Deus? Então hoje, nessa manhã, acredita, creia, o Senhor vai restituir, o Senhor vai restaurar. Aguente firme essa provação, aguente firme essa prova que você está passando, essa adversidade que você está passando, essa luta, esse deserto, esse vale, seja lá o que for. Seja lá o que for, segura nas mãos do Senhor hoje, nessa manhã. Segura nas mãos do Senhor. Deus, Ele vai fazer coisas grandes sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida
coisas grandes, coisas poderosas que Deus irá realizar sobre a tua vida. Esse ano de 2023 vai ser ano de vitória, anos de bênçãos, ano de realizações da parte de Deus, anos de sonhos que serão realizados, sonhos que serão concluídos da parte do Senhor sobre a tua vida. Então, receba essa palavra nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu não posso deixar de te pedir que você venha se inscrever no nosso canal, que você deixe o seu like e que você possa ativar o sino em nome do Senhor Jesus, porque você ativando o sino, cada vez que nós fazemos um vídeo, então o YouTube ele vai estar te notificando. Isso irá ajudar o meu canal também, como é um canal novo, eu preciso de no mínimo ter 1000 inscritos, eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor irá realizar. Eu também preciso ter uma quantidade de 4.000 horas, então eu conto com a sua ajuda, que você venha compartilhar esse vídeo, que você possa ali me ajudar nesse ministério, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te retribuir, possa abençoar a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.